Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico sobre a palavra de Deus e hoje o tema é a parábola do rico e o pobre Lázaro. É uma parábola que muita gente não consegue compreender, né? E que muitas religiões ensinam que essa parábola é algo real. E eu vou te provar dentro desse estudo bíblico que não. Isso é realmente uma parábola e ele quer nos trazer uma lição muito importante dentro dessa parábola. Mas as pessoas não conseguem compreender o contexto. Entendendo o contexto da parábola, a gente vai compreender essa parábola, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Mas entenda que todos os estudos bíblicos precisa ter o contexto para que a gente possa entender o texto ou a parábola que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Então pega a tua Bíblia e comece a compreender de que qual é o contexto da parábola do rico e o pobre Lázaro. Está no capítulo 15, porque no capítulo 15 a gente vai aprender quem é o público que o nosso Senhor Yeshua está falando essa parábola. Precisamos entender. E isso é importante para a gente entender e analisar essa parábola. E mostrar para as pessoas que isso é verdadeiramente uma parábola. Não é algo real. Claro que não. E eu vou te provar aqui hoje dentro das Escrituras. Então assista esse estudo bíblico até o final, tá? Então, voltando um pouco o contexto, no capítulo 15, versículo do 1 ao 2, a gente vai entender quem é o público que o nosso Yeshua está contando várias parábolas. Que eu vou te provar aqui, tá? Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao versículo 2, e o versículo 1 ele diz assim: todos os publicanos e pecadores. Então tinha publicano e tinha pessoas pecadores ali ouvindo quem? O Messias. Aproximavam-se para ouvi-lo, olha que interessante. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, ficavam cochichando, falando baixo sobre o Messias, porque ele estava conversando com publicano e pecadores. E eles, os fariseus e escribas, religiosos do primeiro século, achavam que aquilo era pecado, que ele não podia comer nem ficar junto dos publicanos e pecadores. Olha que interessante. Então, em seguida, ele diz: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Diante dessa resposta dos escribas e fariseus, religiosos do primeiro século, ele inicia uma sequência de parábolas. A primeira é da ovelha perdida. A segunda, da dracma perdida. A terceira, do filho pródigo. E no capítulo 16, ele inicia com outra parábola. A parábola do administrador ou mordomo, depende da tradução, infiel. Então, entendendo esse contexto, que ele começa a dar uma sequência de parábola para ensinar aos seus discípulos e para que os pecadores e publicanos comecem a entender de que eles, verdadeiramente, eles tinham chance, a oportunidade de se converter e se voltar para Deus. Os escribas não. Eles não concordavam com esse ensino. Então ele vai e conta essas parábolas. Que se você olhar com calma, até no versículo 12, a parábola do administrador, mordomo infiel, ele vai explicando ali que fala de dinheiro, tá? E no versículo 13 é que a gente vai começar a entender. Já pegamos muito o contexto, mas antes de chegar na parábola do rico e o pobre Lázaro, a gente vai começar a estudar o versículo 13 do capítulo 16 de Lucas, para que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre o que quer falar dentro daquela parábola.
E o que é que ele quer ensinar aos seus discípulos, aos publicanos e pecadores, e repreender os escribas e os fariseus que estavam ali, ouvindo ele, o Messias, falar. Então, entendemos o público? Entendemos o contexto? Então vamos compreender agora a parábola. Versículo 13 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, odiará um e amará o outro. Ou se apegará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, olha a repreensão que o nosso Senhor Yeshua está dando aos fariseus, aos escribas, aos religiosos do primeiro século. E essa repreensão siga de ensino para os discípulos e para que os publicanos e pecadores comecem a entender de que o ser humano precisa viver na presença de Deus, precisa buscar, e que bens materiais nós não devemos se apegar a eles. Claro, nós precisamos sim adquirir conforto, lazer, mas em primeiro lugar obedecer os mandamentos de Deus. Algo que os fariseus e os escribas não faziam naquela época. Eles amavam mais o dinheiro, a aparência, que a gente vai ver em decorrer do texto. Versículo 14. Os fariseus, amigos do dinheiro. Olha o que o nosso Senhor está dizendo. Ouvindo tudo isso, zombavam dele. Então começavam a zombar dele, a tirar onda, em outras palavras, com o Messias, com o nosso Senhor Yeshua. Porque ele falou aquilo, que vocês precisam escolher entre Deus e o dinheiro. Porque senão vocês amarão a um e desprezarão o outro. E eles começavam a zombar dele, porque eles eram amigos do dinheiro. Eles amavam a riqueza, os bens materiais, a aparência. No versículo 15, Yeshua lhe disse: vós sois os que querem passar por justo diante dos homens. E verdadeiramente eles faziam isso. Eu vou te provar em outro texto, tá? Mas Deus conhece os corações. É por isso que a gente precisa entender. Não adianta nós vivermos de aparência. Não. Porque quem vai nos recompensar é Deus, que olha os nossos corações. E em seguida ele diz: o que é levado para os homens é abominável diante de Deus. O que é que ele está dizendo com isso? Aquilo que eu mostro aos homens quem sou, se eu sou um homem religioso, um homem de Deus, um homem bondoso, eu só estou mostrando aos homens. E verdadeiramente eu não estou praticando isso para o eterno. Eu faço aquilo só para me mostrar para as pessoas que eu sou religioso, que eu sou uma pessoa boa. Mas isso aí é abominável aos olhos de Deus, porque vocês não fazem de coração. Vocês não fazem obedecendo os mandamentos de Deus. Não, vocês fazem por aparência. Isso ele repreendendo quem? Os fariseus, os escribas, religiosos do primeiro século. E que eu e você precisamos aprender, tá? Precisamos fazer as coisas de coração, para o eterno e não por aparência. Porque nós seremos punidos por isso. Para entender com mais profundidade esse texto, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Aí a gente vai entender aquele texto que o nosso Yeshua repreende e ensina aos seus discípulos. Ele repreende os fariseus e os escribas. Mas aquilo seja de aprendizagem para os discípulos. Para aquelas pessoas que estão ali ouvindo ele. Do versículo 13 ao versículo 15. E aqui em Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 4, a gente vai entender porque ele falou aquilo. Ele diz: isso é o sermão da montanha, tá? Ele ensinando aqui aos discípulos o que acontece com os fariseus e escribas e religiosos do primeiro século. O que eles faziam? Que os discípulos não deveriam fazer. Ele diz: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Então, não fique praticando sua justiça, ajudando o necessitado, obedecendo os mandamentos de Deus, tendo um comportamento de um homem de Deus na frente dos homens. Não façam isso por aparência, para mostrar a ele que é religioso ou que é uma pessoa boa. Não, vocês não devem fazer isso, tá?
Do contrário, não recebereis recompensa junto do vosso Pai que estás nos céus. Então, se vocês viverem dessa forma de aparência, vocês não receberão a recompensa. Em seguida ele diz: por isso, quando derem esmola, não te ponha a tocar trombeta. O que é tocar trombeta? A chamar a atenção, tá? Isso que quer dizer. Em público, como fazem os hipócritas. Quem são as pessoas hipócritas que o nosso Yeshua falava? Os fariseus, os escribas, os religiosos do primeiro século, tá? Nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Então eles faziam isso, eles davam esmola, eles ajudavam o necessitado simplesmente para se mostrarem religiosos diante dos homens. Era isso que os fariseus e os escribas, os religiosos daquela época, faziam. E o nosso Yeshua está dizendo: não faça igual a eles, esses hipócritas. Hipócritas significa falsos, que falam, mas não fazem, que praticam por aparência e não por amor ao Eterno. Em seguida ele diz: em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. De que forma? Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas que estão ali, recebendo a ajuda desses homens, estão sendo gratos a ele. A recompensa dele são aqueles homens por agradecer a ele por aquilo que eles estão fazendo. Mas lembrando, eles estão fazendo por aparência. Eles estão fazendo por amor. Tu, porém, quando deres esmola, não sabei a tua esquerda o que faz a tua direita. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente, quando der esmola, a gente possa dar de coração. Não importa quem seja. Precisamos ajudar aquele que está necessitado. Para que tua esmola fique em segredo e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Então, a recompensa do justo é aquele que pratica a sua justiça, ajudando o necessitado, sem pedir algo em troca, sem desejar no seu coração glória dos homens, mas sim a recompensa de Deus. Então, o que o nosso Yeshua está dizendo aqui, em Lucas capítulo 16, versículo 13, ao versículo 15, se você ler com calma, é justamente aquilo que está em Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Eu li aquele texto para que vocês possam ter uma compreensão do que o nosso Yeshua está falando. É justamente para quem? Para aqueles hipócritas, para aqueles falsos dos fariseus e escribas, que viviam de aparência, mas não praticavam verdadeiramente os mandamentos de Deus. É isso que precisamos entender, tá? Vamos dar continuidade ao estudo para a gente entender a parábola, mas eu precisava usar esses textos para que a gente possa ter uma compreensão de quem era o público, para que ele estava falando, quem eram os fariseus e escribas, tá entendendo? Para que a gente possa entender verdadeiramente essa parábola, que por muitos e muitos anos foi ensinada de uma forma distorcida diante das Escrituras, tá? E agora a gente vai aprender verdadeiramente o que essa parábola quer nos trazer. Que é uma parábola, não é algo real, é uma parábola. No versículo 16, aí ele diz: a lei e os profetas até João. Em outras Bíblias diz: a lei e os profetas duraram até João. Então essa tradução está errada. A tradução é: a lei e os profetas até João, ou a lei e os profetas profetizaram até João. Por quê? Porque toda a escritura do Antigo Testamento, como as pessoas conhecem, falaram de João. Porque era João que ia preparar o caminho para quem? Para o Messias. Só que os religiosos naquela época não acreditavam que João era um profeta. Eles criticavam João também. Mas João sim, era um profeta e foi anunciado pelas leis e pelos profetas. E sendo anunciado ele está dizendo nesse texto que era João que prepararia o caminho para que o Messias viesse. Porque em seguida do texto ele diz: daí em diante é anunciado a boa nova do reino dos céus, através de João, que preparou o caminho para o nosso Yeshua, e que depois ele foi anunciando a boa nova do reino dos céus. Isso já estava profetizado entre os profetas
e a lei do Eterno, a lei de Moisés. E todos se esforçam para entrar nele com violência. O que ele está dizendo com isso? Aqui é uma repreensão para quem? Para os fariseus e os escribas. Por quê? Eles estavam esforçando-se para entrar nele com violência. O que ele quer dizer com isso? Querem entrar no reino dos céus de todo jeito, da forma que eles querem, da forma que tem que ser do jeito deles. Então a forma que eles viviam, eles achavam que dessa forma eles já estavam salvos. Então eles queriam entrar no reino dos céus com violência, da forma que querem, da forma que vivem. É isso que ele está dizendo àquele público que está ali ouvindo ele. Mas não, se eles verdadeiramente não praticassem os mandamentos de Deus, eles não entravam no reino dos céus. É isso que ele está dizendo. Ele está repreendendo os fariseus e o escriba e ensinando aos seus discípulos, os publicanos e pecadores que ali estavam ouvindo. Tá? Versículo 17, ele diz, é mais fácil passar os céus e a terra do que uma só vírgula cair da lei. Então, mostrando de que a lei não acabou. A lei permanece até hoje. E precisamos cumprir os mandamentos de Deus para que a gente possa obter a salvação. No versículo 18, eu vou pular esse versículo 18, que o versículo 18 ele vai falar de matrimônio. Então, é algo mais profundo. Eu já vou entrar agora no versículo 19 em diante para a gente entender a parábola. Lucas capítulo 16 e versículo 19 até o 31. E ele inicia dizendo: havia um homem rico. Então a gente já entendeu a parábola. Fariseus eram amigos do dinheiro. Eles tinham que escolher entre Deus e o dinheiro. Eles não ajudavam o necessitado. Não. Eles achavam que publicanos e pecadores já estavam condenados. Então a gente lê o contexto. Veja que a sequência de parábola ela vai terminar na parábola de Lázaro rico. Para que aquele público que estiver ali ouvindo o Messias, que a gente já entendeu quem era o público, publicanos, pecadores, os discípulos e os fariseus e os escribas, religiosos do primeiro século, estavam ali ouvindo. Em alguns momentos murmuravam, criticavam o Messias, mas ele continuava a falar da palavra de Deus. E eles não gostavam, então ele foi e contou a outra parábola, que é essa, a parábola do rico e o pobre Lázaro. E no versículo 19 ele inicia dizendo: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Então uma pessoa que vestia-se púrpura e linho fino é uma pessoa que tinha muito dinheiro. Era uma pessoa rica. Daquela época era uma pessoa muito rica. Então ele usa esses elementos para mostrar que aquela pessoa era uma pessoa muito rica. Inclusive, o nome do rico não está citado aqui nessa parábola. Ele só diz que ele era rico. E cada dia se banqueteava com requinte. Então a mesa era cheia de comida e requinte significa que ele se alimentava exageradamente. Porque tinha muito alimento nas vossas mesas. Olha que interessante. Então era um homem rico que tinha muito alimento, muita comida e se alimentava exageradamente, sem controle. Versículo 20. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta. Jazia significa estava em sua porta. Ele ficava na frente da porta, coberto de úlcera. Versículo 21. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. Então, ele era um homem pobre, doente, que vivia de frente da casa do rico, esperando que caísse alguma migalha da mesa para que ele pudesse se saciar, matar sua fome, que ele era um homem muito faminto, muito pobre e doente. Olha que interessante. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então esse homem se encontrava num estado muito difícil. Ele era pobre, doente, estava à porta do rico, esperando algum alimento que caísse, algumas migalhas, para que ele pudesse saciar sua fome. Mas o rico não deu nada a esse pobre. Não ajudou o necessitado. Olha que interessante. Aí muita gente diz: Almir, mas essa parábola ele usa o nome Lázaro.
Mas entenda que no hebraico todos os nomes têm significado. Então, se o Messias usa o nome Lázaro, então tem um propósito. Porque o nome Lázaro em hebraico significa Elazar. El, Deus. Azar, ajuda. Então Deus o ajudou. Então ele usa o nome Lázaro para dizer que esse homem, Deus o ajudou. E ajudou sim. Quando a gente dá continuidade a essa parábola, a gente vai entender. Tá? Versículo 22. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou ao colo de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, se nós olharmos agora e começar a entender, uma pessoa pobre já está salva? Uma pessoa rica já está condenada? Então, claro que não. Claro que é uma parábola. O pobre aqui representa, vou repetir novamente, publicanos e pecadores, homens que estavam afastados de Deus, praticando a injustiça, mas eles tinham a oportunidade de se converter. Enquanto os fariseus e os escribas representam o rico, porque eram homens amantes do dinheiro, eles amavam o dinheiro, eles não praticavam a justiça. Eles achavam que publicanos e pecadores eram homens que já estavam condenados, que não tinha mais chance para esses homens. É só você estudar a Bíblia, olhar o contexto. E quando eles ajudavam publicamente para ser bem visto pelos homens. Quer dizer, eram homens que não praticavam verdadeiramente os mandamentos de Deus. Então o rico representa esse grupo de pessoas. Pessoas que não praticam verdadeiramente os mandamentos de Deus. Querem viver de aparência, mas não praticam o amor ao próximo. Não ajudam o necessitado. Não ajuda aquele que está precisando de uma ajuda. É isso que os fariseus faziam com publicanos e pecadores. Estava nem aí para eles. É por isso que ele em seguida ele conta essa parábola. Porque uma pessoa pobre não está salva. Uma pessoa rica não está condenada. Isso não tem nada a ver. Precisa praticar os mandamentos de Deus, viver uma nova vida, perseverar até o fim, obedecendo os seus mandamentos, e aí sim, terás a vida eterna. Pode ser rico ou pode ser pobre. Porque aqui é uma parábola. Entendemos quem era o público. E eles estavam entendendo tudo que o Messias estava falando. É só você ler o contexto que você vai compreender. Porque aqui ele diz que o pobre morreu e foi ao seio ou ao colo de Abraão. Que representa isso, Valmir? Muita gente acha que é o céu. Não, rapaz. Isso aí representa consolo, alívio, a recompensa, a promessa. Porque Abraão é o pai da promessa. Foi em Abraão que o Eterno fez uma aliança de que todas as famílias da terra serão abençoadas por ele. E ele usa Abraão aqui para quê? Porque os fariseus e os escribas entendiam e compreendiam que eles eram filhos de Abraão. E por ser filhos de Abraão, através da circuncisão, eles achavam que aquilo ali já estava bom para eles. Que eles eram homens salvos, homens de Deus. É por isso que vários textos bíblicos se declaram filhos de Abraão. Se você ler Gênesis capítulo 17, versículo do 9 ao 14, você vai ver que ali o Eterno faz uma aliança com Abraão para que todos os homens da sua linhagem sejam circuncidados. E sendo circuncidado fazia parte da promessa. E fazendo parte da promessa, eles eram descendentes de Abraão. Então, é isso que os religiosos tinham em mente. Que por ser circuncidado, já estava filhos de Abraão, e já estava merecedor da promessa. E da forma que eles viviam, eles já se achavam filhos de Abraão, e ele já estava dentro da promessa de Deus. E não. Porque o nosso Yeshua vai repreender em outros textos. Então é por isso que ele usa a expressão Abraão. Porque Abraão é o pai da promessa. E eles entendiam que ele era o pai deles por meio da circuncisão. É só você ler Gênesis, capítulo 17, versículo 9 ao 14, que você vai compreender. Para que a gente possa entender com mais profundidade, eu vou te dar um exemplo. Então, em Mateus capítulo 3, e versículo do 8 ao 9, a gente vai ter uma compreensão bem interessante. Olha o que João
que ele fala para os fariseus e os escribas. Abra a tua Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo do 8 ao 9, ele diz: antes de serem batizados, provém que vocês abandonem o pecado, praticando as obras dignas de arrependimento. Então, eles tinham que praticar as obras dignas de arrependimento, algo que eles não faziam. Eles não praticavam verdadeiramente a justiça de Deus, como a gente já viu em outros textos. Tá? Versículo 9, não tente escapar dessa forma, pensando, nós estamos salvos porque somos judeus, somos descendentes de Abraão. Olha o que João está dizendo. Então, vocês acham que vocês vão escapar da ira que está por vir? Achando por ser judeus, filhos de Abraão, ou descendentes de Abraão, porque foram circuncidados? Não. Vocês precisam produzir obras de arrependimento. Vocês precisam obedecer verdadeiramente os mandamentos de Deus e colocar em prática, porque senão vocês serão punidos. E em seguida ele repreende dizendo: isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até essas pedras em descendentes de Abraão, mostrando a ele de que, da forma que eles viviam, Deus poderia transformar qualquer pedra descendentes de Abraão, porque eles não estavam praticando as obras dignas do arrependimento, dignas de justiça de Deus. Eles não estavam obedecendo verdadeiramente a palavra do Eterno, estavam vivendo de aparência. A repreensão de João. É por isso que o nosso Yeshua usa dentro da parábola Abraão. Eles se consideravam filhos de Abraão. Eles já se consideravam salvos. Eles já se consideravam dono da promessa. Por quê? Porque eles eram circuncidados da descendência de Abraão. Eles eram judeus. E João o repreende aqui, que eles tinham que praticar a obra de arrependimento, quer dizer, praticar a justiça e não viver de aparência. Porque em Gálatas capítulo 3 e versículo 29, olha o que ele diz: e agora que somos de Cristo, somos verdadeiros descendentes de Abraão, e todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Todas as promessas que o Eterno fez a Abraão pertencem a mim e a você, mas pertence àqueles que verdadeiramente obedecem os mandamentos de Deus. Mas os fariseus acreditavam, por ser circuncidados, já eram filhos de Abraão e já eram homens merecedores da promessa de Deus. Então, olha que interessante. Para a gente compreender essa parábola, a gente tem que compreender tudo isso. Porque dentro daquela parábola tem muita informação que o nosso Yeshua quer passar para mim e para você. Ele quer passar para os escribas, os fariseus, os publicanos, os pecadores e os discípulos, para que eles pudessem compreender. Ele repreende os escribas e fariseus e ensina aos discípulos de que forma eles precisavam viver aqui na terra. Eles precisavam praticar a justiça para que eles pudessem ser recompensados. Só ser filhos de Abraão pela carne não adiantaria nada. Eles tinham que praticar, produzir obras de arrependimento, praticando a justiça, amando o próximo, algo que eles não faziam. E ele diz que o rico foi sepultado. A palavra sepultado aí é Arde ou Sheol, que significa sepultura. Para que a gente possa entrar no versículo 23 ao 31, nós precisamos fazer um estudo bem interessante sobre a palavra de Deus. É onde as pessoas não conseguem entender essa parábola, porque não compreendem ainda as Escrituras. Então a gente vai aprender como o ser humano nasceu, como o ser humano morreu e de que forma o ser humano está hoje depois da morte. Tem consciência, não está com consciência, sabe o que se passa aqui na terra ou não sabe. Então a gente vai pegar alguns textos bíblicos para a gente entender isso e depois entrar na parábola a partir do versículo 23 até o versículo 31. E a gente nunca mais vai ser confundido por religião nenhuma e entender de que isso é uma parábola e ele trouxe muito ensinamento dentro dessa parábola para mim, para você e para aquele público daquela época. Primeiro, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e versículo 7.
Esse é o nascimento do ser humano, no caso aqui, Adão. Então o Eterno modelou o homem com a argila do solo e insuflou ou assoprou em suas narinas o hálito, o fogo, o vento de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o que é que o Eterno fez? Ele modelou o homem Adão do barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Então isso é o processo do nascimento. Quando o ser humano morre, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz assim: antes que o pó volte à terra, qual foi o pó aqui? O argila ou o barro? É o corpo, ele está falando, tá? De onde veio, o sopro, o hálito, o fôlego, volte a Deus o que o concedeu. Então, peraí. Então, quando o ser humano morre, o corpo, que é o que veio do pó, volta à terra, e o fôlego de vida que o Eterno soprou nas narinas de Adão, do ser humano, volta para Deus. Então, e agora, Valmir? Sabemos que como o ser humano nasceu, como o ser humano morre, qual é o processo, mas depois da morte, eles têm consciência do que se passa na terra ou não? Ou eles estão dormindo um sono profundo? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que diz: aos vivos sabe ao menos que morrerão. Então quem é vivo sabe que vai morrer, porque eles estão tendo consciência, eles estão vivos. Os mortos, porém, não sabem de nada. Então quem está morto não sabe de nada. Amor, ódio, ciúme já pereceram, já acabaram. Então se existe amor, ódio, ciúme, não existe mais. Porque o ser humano não está com consciência, ele está morto. Ele está dormindo um sono profundo, tá? Não tem consciência, não sabe o que se passa aqui na terra. E eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol, quer dizer, aqui na terra. Eles não vão participar mais, eles não sabem mais o que está acontecendo, eles estão dormindo um sono profundo até a vinda do Filho do Homem. Eu vou te provar aqui em outro texto, tá? Então já entendemos, versículo 10. Tudo que te vem à mão para fazer, fazei conforme a tua capacidade. Então, quando você estiver vivo e você tiver a oportunidade de praticar a justiça, então pratique, tá? Quando estiver vivo. Por quê? Pois no Sheol, no ar de Sheol, sepultura, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Então, não tem entendimento, não tem consciência. Pessoas que morrem hoje, elas estão dormindo um sono profundo. Porque esses textos que eu apresentei para você aí são textos bíblicos para entender a parábola do rico e o pobre do Lázaro. Precisamos entender esses textos para compreender lá, para tirar essa doutrina de homem há muito tempo pregada dentro das religiões. Não tem esse contato, não existe isso. Eles não conseguem conversar, um no céu, outro no inferno, até porque o inferno não existe. Tá? Eu fiz até um vídeo aí no meu canal, se vocês puderem pesquisar, vocês vão olhar. Eu explico o que é o inferno. Para a gente compreender melhor, aí eu vou te provar. Já entendemos de que como o ser humano nasce, como o ser humano morre, qual é o processo da morte e que estado ele se encontra, dormindo. Ele não tem consciência do que se passa aqui na Terra. E eu vou te provar outro texto para comprovar esses outros textos que eu estou falando, e a gente vai entender aquela parábola do rico e o pobre Lázaro. João capítulo 5, versículo 28 ao 29. Olha o que o nosso Yeshua fala. Não vos admireis com isso. Vem a hora em que todos os que repousam, dormem, olha que interessante, nos sepulcros, ouvirão sua voz. Então, só há ressurreição na vinda do Messias. E todos só vão ouvir a voz do Messias quando eles ressuscitarem, na vinda do Filho do Homem. Então, não tem ninguém com consciência no céu e não tem ninguém com consciência no inferno. Até porque
ninguém vai para o céu e não existe o inferno. Tá? Versículo 29. E sairão os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Olha que interessante. Então eles só vão ressuscitar, sair do sepulcro na vinda do Filho do Homem. Os que fizerem o bem receberão a vida eterna. Os que praticaram o mal receberão a condenação eterna. Então não tem ninguém consciente, não tem ninguém no céu, não tem ninguém no inferno. Não existe contato entre eles. Isso é uma parábola. Ninguém vai para o céu. Não existe o inferno. Entendemos, meus irmãos? Então, vamos dar continuidade ao versículo 23. Entendendo todos esses textos, a gente vai dar continuidade à parábola do rico e o pobre Lázaro. Versículo 23, a gente vai compreender. Na minha Bíblia está, na mansão dos mortos. Algumas Bíblias falam, no inferno. Essa palavra inferno aí foi traduzida de forma errada. A palavra tem que ser Sheol no hebraico e Hades no grego. Significa sepultura. Quer dizer, na sepultura, em meio a tormento. Olha que interessante. Então você vê que é uma parábola. Então ele está sendo atormentado. Não é o inferno, que o inferno não existe. Mas é no sepulcro. Ele está sendo atormentado. Por quê? Porque ele foi punido. Porque ele não praticou os mandamentos de Deus. Então ele foi punido. Levantou os olhos e viu de longe Abraão. Aquilo que eu expliquei a vocês. Porque ele fala em Abraão. Porque Abraão é o pai da promessa. É Abraão, foi de Abraão que o Eterno fez uma aliança com ele e disse a Abraão que todas as famílias serão abençoadas por ti, por Abraão. Então é por isso que ele usa a figura de Abraão, como eu já expliquei a vocês. Então ele viu Abraão e Lázaro em seu colo ou em seus seios. Veja que é uma parábola, quer dizer, tudo que esse rico fez durante a sua vida, ele se arrependeu. Mas ele só se arrependeu porque ele percebeu a condenação que ele recebeu por viver a vida que ele vivia, sem ajudar o necessitado, sem ajudar o próximo, sem praticar os mandamentos verdadeiramente de Deus. Porque em seguida, versículo 24, ele diz, então exclamou, pai Abraão, tem piedade de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua, pois estou atormentado nessa chama. Então, essa é uma repreensão para os escribas, os fariseus, homens que não ajudavam verdadeiramente os necessitados, que viviam de aparência, mas não praticavam verdadeiramente os mandamentos de Deus. Eles vão viver em tormento porque serão punidos. Se eu e você também não praticar verdadeiramente os mandamentos de Deus, seremos punidos. E essa punição virá. Então isso é verdadeiramente uma parábola de repreensão aos fariseus, aos escribas, aos religiosos do primeiro século. E de ensinamento aos discípulos, aos seus seguidores, aos publicanos que estavam ali ouvindo, aos pecadores. Que eles tinham a oportunidade de se converter para que eles também não possam ser punidos. É essa repreensão que ele está mostrando. Para que eu e você pudesse entender, isso é uma parábola. Versículo 25. Abraão respondeu, filho, lembra de que recebeste teus bens durante tua vida. Então veja quem é que responde. Abraão, mas quem é que está falando? O Messias. Mas por que ele usa a figura de Abraão respondendo ao rico? Porque o rico representa os religiosos do primeiro século. E era eles que tinham Abraão por pai. Quando ele disse aqui no versículo 24, pai Abraão. Aí no versículo 25, Abraão responde, filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a tua vida. E Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu atormentado. Olha, interessante. Por que Lázaro encontrou conforto? Porque Lázaro foi uma pessoa que entendeu que precisa praticar verdadeiramente os mandamentos de Deus. Publicanos, pecadores, os discípulos, homens que se vivessem verdadeiramente na presença de Deus através do Messias, eles eram
recebido no reino dos céus. Eles tinham uma promessa. Eles seriam recompensados. Por isso que ele usa a figura de Abraão. Eles estavam sendo consolados, aliviados da dor que estava passando dentro da parábola o Lázaro, que estava doente e precisava de comida. Algo que os publicanos e pecadores também precisavam do alimento espiritual. Estavam muito longe de Deus. E o Messias queria resgatar eles. Algo que os fariseus não faziam. É por isso que o rico estava atormentado. Porque durante a vida do rico, ele teve a oportunidade de praticar a justiça e não praticou. Porque conhecimento eles tinham. Oportunidade eles tinham. Recurso eles tinham, mas não praticava, não fazia. Não colocava em prática. Eles eram hipócritas, falsos. Homens que viviam de aparência. É por isso que ele disse, Lázaro recebeu o consolo, mas você está atormentado, sendo atormentado pela sua desobediência, pela forma que você está vivendo, achando que já está salvo, mas não está. Vocês precisam praticar obras de arrependimento. Eu e você também precisamos aprender com essa parábola, que nós precisamos praticar a justiça de Deus, porque eu e você seremos punidos se não praticarmos os mandamentos de Deus. Então tem essa parábola como também reflexão para a nossa vida, tá? Versículo 26. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo. Olha que interessante. Entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não passam, e nem tampouco atravessarem de lá até nós. O que ele está dizendo com isso? É de que eles tiveram uma oportunidade em vida de praticar a justiça, porque depois que morrer, não haverá mais solução, não haverá mais condições de eles poderem praticar a justiça e receber a salvação. O que é que nosso Senhor está mostrando aqui? Esse abismo significa isso. Faça quando estiver vivo. Pratique a justiça quando você estiver vivo. Tendo a oportunidade de praticar, então pratique. Porque depois da morte não vale de nada mais. Você não vai conseguir fazer mais nada. Porque você vai dormir um sono profundo só esperando a vinda do Filho do Homem. E tudo será contado na sua vida. Porque aquilo que você praticar aqui em terra, você prestará contas a Deus. Olha que interessante. É isso que precisamos compreender dentro dessa parábola. Esse abismo significa isso. O abismo significa entre a morte e a vida. Você está vivo? Então pratique. Depois que morrer, não tem mais solução. Só esperar a vida do Filho do Homem e ir diante dos livros abertos. Ele vai julgar. Aquele que praticou a justiça será salvo. E aquele que não praticou a justiça e viveu de aparência será condenado. Versículo 27, ele replicou. Quem? O rico. Pai, eu te suplico. Envia então Lázaro até a casa de meu pai. Olha que interessante. Está pedindo para o pai Abraão, veja que ele está chamando de pai Abraão, que envie Lázaro à casa do pai dele. Então você vê que até na morte, dentro da parábola, o egoísmo dele continua. Ele trata Lázaro como um empregado. Olha que interessante. Isso é uma parábola. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos. Por que 5 irmãos? Significa os 5 primeiros livros das Escrituras. É por isso que ele cita, eu tenho 5 irmãos. Em outras palavras, que ele vai dizer mais na frente. Em seguida ele diz que leve a eles seu testemunho, para que não venha eles também para este lugar de tormento. Olha o que ele queria. Que Lázaro fosse na casa do pai dele, avisar os irmãos dele o que ele está passando, para que ele não venha a lugar de tormento, para que ele não seja atormentado como ele está sendo atormentado. Então, se você pegar o versículo 27 e 28, você vai entender o versículo 26, o abismo. Então, a resposta desses versículos, ele vai estar no versículo 29. Por quê? Porque assim, ele está dizendo que existe um abismo entre mim e você, então não pode.
Ele está falando da morte e da vida. Enquanto tiver vida, tem a oportunidade de se converter e se voltar para Deus e praticar a justiça. Depois que morrer, não tem mais. Avisar aos irmãos, 5 irmãos, que esse número 5 representa os 5 primeiros livros, para que eles não venham ao lugar de tormento. Mostrando o quê? Para que os irmãos deles não venham ao lugar de tormento, o que é que os irmãos deles precisavam fazer? Versículo 29. Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Quer dizer, eles têm as escrituras. Que eles pratiquem, que eles ouçam, que eles estudem. Porque os fariseus e os escribas tinham conhecimento das escrituras, mas não praticavam. Então, olha, para que eles não viessem ao lugar de tormento, tem lá Moisés e os profetas. Se eles não praticarem ali, eles serão punidos, eles serão condenados. E em seguida ele disse, versículo 30, e disse ele, não para Abraão, quem disse? O rico, não para Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-lo, eles se arrependerão. Então ele está dizendo, olha, se você levar Lázaro para lá, e eles souberem que Lázaro foi ressuscitado, eles vão acreditar em Lázaro. Porque Lázaro ressuscitou. Olha que interessante. E em seguida ele responde, versículo 31, mas Abraão lhe disse, se não escutem nem Moisés e nem os profetas, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, não se converterão. Então, eles precisavam ouvir Moisés e os profetas. O ouvir aqui significa o praticar, porque eles tinham conhecimento, mas eles não praticavam. Em outras palavras, se eles praticarem a lei de Moisés e aquilo que os profetas anunciaram, eles sim, eles estavam salvos. Eles iam ser salvos. Mas se eles não ouvirem, quer dizer, se eles não praticarem a lei de Moisés e nem aquilo que os profetas profetizaram, eles serão punidos. Olha que interessante. O que ele está ensinando aqui é de que nós precisamos praticar os mandamentos de Deus. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos estudar a Bíblia para poder verdadeiramente colocar em prática e não viver de aparência, porque aquele que vive de aparência será punido, porque o Eterno olha os corações. Por mais que você viva de aparência, o Eterno está olhando o teu coração. O que você está fazendo? Você faz por interesse ou por obediência a Deus? É isso que a parábola quer nos mostrar. Ele está repreendendo aqui os fariseus, os escribas. Eles tinham conhecimento da lei, eles tinham conhecimento dos profetas, eles tinham conhecimento de todas as escrituras, mas eles não praticavam verdadeiramente a palavra de Deus, irmão. É isso que a parábola quer nos trazer. Eles não praticavam os mandamentos do Eterno. Eles viviam de aparência. Eles se mostravam para as pessoas que eram religiosas, mas na verdade não eram religiosos. Ele quis mostrar nessa parábola de que a forma que eles estavam vivendo, eles iam encontrar a punição. Eles iam receber punições, condenações, porque eles estavam vivendo de aparência e não praticando verdadeiramente os mandamentos de Deus. É isso que a parábola quer nos trazer. É essa a reflexão. Que nós precisamos ter cuidado. Que nós precisamos obedecer. Tem que ler as Escrituras, tem que estudar a Bíblia e praticar os mandamentos de Deus, para que eu e você também sejam merecedores da promessa. Os fariseus não. Eles tinham Abraão como pai, porque era da circuncisão, da linhagem. Eles eram judeus. E eles achavam que aquilo ali já estava bom. Mas João repreende, como eu mostrei a você, em Mateus capítulo 3, e versículo do 8 ao 9, eles tinham que praticar as obras de arrependimento, a justiça, para que eles possam receber ou ser merecedor da salvação e da promessa. Então a gente já entendeu que aqui é uma parábola, não é algo real, não é algo que acontece. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. A palavra inferno na Bíblia foi mal traduzida. É Arde ou Sheol, que significa sepultura. Ninguém vai para o céu. Eu fiz até um vídeo aí no canal, tá? Vamos morar no céu ou na terra. Então ninguém nasceu para morar no céu. Não tem consciência entre as pessoas que morrem. As pessoas boas vão para o céu. As pessoas más vão para... Não.
tanto pessoas boas como pessoas más, elas vão para o sepulcro e vão ressuscitar um dia na vinda do Messias. E assim, ele vai abrir os livros e vai julgar cada um pelaquilo que ele fez aqui na terra. Então a parábola do rico e do pobre Lázaro nos traz essa reflexão. Tem as escrituras, tem Moisés, tem os profetas. Estudem, leiam, obedeçam, para que você e eu, e os fariseus daquela época, e os publicanos e pecadores, e os discípulos que estavam ouvindo, eles pudessem entender de que forma eles poderiam ser recompensados por Deus, só praticando obras de justiça. Lendo as escrituras, obedecendo os mandamentos, e eles estavam aptos a receber a salvação. Então, essa é a parábola. Espero que vocês tenham entendido a parábola do rico e do pobre Lázaro. Veja que, verdadeiramente, pegando o contexto, a gente já entende que é uma parábola e você nunca mais será confundido por religião nenhuma. Isso é uma parábola. Isso não tem como ser algo real. Porque a gente já entendeu o nascimento, a morte e o processo. De que forma eles estão? Sem consciência nenhuma. Fique em paz, meus irmãos, que o Eterno os abençoe. Espero que vocês tenham aprendido. Leiam as Escrituras. Obedeçam os mandamentos. Faça a vontade de Deus para que vocês também estejam aptos a receber a salvação. Amém?